Deputado, o senhor já tem 5 mandatos, deputado estadual, já foi presidente da casa, né? Uhum. Com toda essa experiência, o senhor teve mais uma experiência que, no geral, a gente percebeu que foi uma experiência muito boa e cresceu o senhor também como pessoa, como parlamentar. O senhor foi candidato a prefeito, né? Teve uma expressiva votação. Creio que talvez com o problema da pandemia, talvez prejudicou um pouquinho o andamento da sua campanha, porque a gente percebia que você estava muito ligado nos dois lados, né? Era socorro e fazer campanha. Hoje, com toda essa experiência que o senhor adquiriu ao longo do tempo, ao longo da formação familiar também que você tem, que a gente conhece a sua história, o que o senhor leva a pensar, assim que for eleito, qual é o primeira situação que o senhor tomaria de decisão que mudaria totalmente a nossa realidade do nosso Estado, não só como na saúde, mas também na infraestrutura, no atendimento ao Olha, interior? olha, Cláudio, o Amazonas tem muitos desafios a serem enfrentados. E precisam ser enfrentados com planejamento, com competência e com prioridades, né? O Amazonas ele vem sendo administrado de uma forma assim inexplicável, uma forma de sem prioridades, né? O que é prioridade para a vida das pessoas, né? Será que é prioridade o governo gastar 200 milhões com propaganda de TV e de rádio? Será que é prioridade gastar 500 milhões no sistema penitenciário para apenas 6 mil presos internos? Né? Quais são as prioridades do governo? As prioridades do governo têm que ser aquelas que afligem a vida das pessoas, né? E as mudanças elas não podem esperar 3 anos, não podem esperar 4 anos. As mudanças elas têm que ser feitas de imediato. Elas já têm que ser feitas no primeiro dia de governo. Quando eu falo mudanças, não é mudanças apenas de nomes, é mudanças de metodologia, é mudanças de prática, é fazer os recursos públicos chegar lá na ponta, é fazer com que o cidadão tenha condições, né, condições de ter atendimento digno na área da saúde. Porque hoje, o que acontece hoje? Hoje nós temos filas quilométricas para cirurgias, filas para exames, filas para consulta, e o paciente que perde a oportunidade de tratar de forma precoce a sua doença vai, mais na frente, ter que precisar de pronto-socorro, Vai piorar, né? ter que precisar de urgência. Nós estamos diante de um outro grave problema na vida das pessoas, que é a segurança pública. Ontem saiu um novo anuário da segurança pública. Triste, E né? o Amazonas foi o número 1, foi Puxou o a único, fila, né? puxou a fila e foi um dos poucos estados brasileiros que não diminuíram. O Brasil todo diminuiu, Aqui cresceu. aqui cresceu. 57%. Tem alguns casos 57, tem 49, ano passado 54, mas teve um crescimento absurdo. E não era preciso nem o anuário comprovar visível, isso, né? porque é visível, né? A gente vê em todos os blogs, em todos os meios de comunicação, a quantidade de pessoas que são mortas, a quantidade de pessoas que relatam que não pode sair na rua e atender um celular porque vai perder, quantidade de roubo, furto, violência como um todo, estupro. Então, a gente está aí diante de uma escalada da violência sem que tenha sido e esteja sendo feito algo para reverter isso, né? Nós temos um contingente de policiais muito pequeno, muito pequeno. Se faz segurança pública como se fazia 100 anos atrás, zero de tecnologia. Hoje você tem tantas tecnologias possíveis, ou para colocar nas viaturas com câmeras, você pode colocar câmeras com reconhecimento facial interligado a um banco de dados, que você já vai saber em tempo real se aquela pessoa tem problema ou não tem problema com a justiça. Nos ônibus da nossa cidade, público, né? transporte público, eu li uma reportagem que aconteciam, em média, 13 assaltos todos os dias no transporte coletivo. Então, a gente está aí diante de um grave problema de segurança pública que precisa ser enfrentado. Quando a gente fala em segurança pública, não é só o policial na rua, não é só a medida repressiva.
a gente tem que trabalhar com ações sociais, com educação, né, levando oportunidade para as pessoas, para que a gente possa, com outros mecanismos, também diminuir essa escalada Da violência. da violência. Aí a gente vai para a questão que você falou de infraestrutura. O Amazonas ainda é um estado que carece muito de infraestrutura. Infraestrutura essa que compromete também a nossa economia, porque nós não temos uma BR-319, nós não temos portos, né? As nossas estradas, a estrada M010 é uma vergonha. É uma vergonha, e a estrada M010 é uma estrada estratégica, inclusive para a produção, Situação, né? para escoar a produção lá de Novo Remanso, por exemplo, que é o maior produtor de abacaxi. E isso compromete uma economia que hoje ela está alicerçada em cima da Zona Franca de Manaus, tá? Que é extremamente importante, que nós devemos lutar por ela, devemos lutar para que ela seja ampliada, né? Nós precisamos ampliar o leque de opções de indústria, né? Hoje nós somos muito fortes no eletroeletrônico, no polo de duas rodas, mas nós podemos ser fortes também na área de cosméticos, até os biocosméticos da Amazônia. Nós podemos ser fortes num polo de remédios. A Natura Nós vem aqui, né? Sim. Não deixa quase nada. Não leva a essência e produz fora. E os homens... A Chanel, né, sofrem. o Chanel número 5, lá, um perfume famoso, a essência sai daqui, mas eles produzem, o valor agregado fica fora. Então, a gente tem muito para crescer na indústria, até mesmo dos produtos que nós consumimos.